Eu queria falar sobre lendas. E do que uma pessoa precisa para virar uma lenda. Eu estou falando de lenda no sentido de alcance e de adoração. Lendas, quando atingem esse status, não são meramente contos. Eles são mais aquelas coisas que os pais contam para os filhos quando querem ensinar algo, quando querem que os filhos carreguem algo para o futuro, quando querem que sobreviva uma parte da sua cultura, uma parte da sua alma, um pedaço do seu orgulho. O que uma pessoa única, singular, precisa fazer, ou melhor, do que ela precisa para conseguir se transformar de uma entidade individual para uma entidade coletiva. Ela precisa de propaganda. Camarada Kassionovski, por favor. Vejam essa imagem do nosso grande líder. Nosso grande líder começou com uma família humilde, pobre, nos confins do nosso império. Rapidamente chegou aos níveis de liderança. Começou a trocar figurinhas com outras lendas. Infelizmente, algumas dessas lendas precisaram deixar o nosso povo. E o nosso grande líder estava lá, preparado para chegar aonde estava destinado a chegar. A liderança, o topo. Kassionovski, por favor, pode passar. Vejam só como ele é patriota. Muitos não achavam que ele ia chegar lá. Muitos diziam, esse cidadão é duas caras. Esse cidadão é um mentiroso, é um larápio. Pode passar, por favor, novamente? Essa imagem brava do nosso grande líder, que vocês têm que lembrar. Vocês têm que lembrar. Dizem que ele manipulava quem estava à sua volta. Mas é claro que isso tudo eram mentiras deslavadas. Onde estão esses acusadores hoje? Não sei. Devem ter morrido de gripe. Gripe é uma coisa terrível. Vejam, por exemplo, essa próxima imagem, por favor, Kassionovski. De nosso grande líder com um de seus grandes apoiadores. Um daqueles que sempre esteve ao lado do nosso grande líder quando ele começou sua caminhada ao sucesso. E depois de que ele conseguiu terminar sua caminhada ao sucesso, estava lá no governo. Este grande apoiador estava lá ao seu lado, ajudando, aconselhando. Infelizmente, este senhor passou a frequentar locais pouco recomendáveis, pessoas de baixa índole. Começou a espalhar um pouco do veneno que essas pessoas queriam espalhar. Logo, o nosso grande líder não teve outra escolha. Pode passar a imagem? Ele precisou apagar a imagem deste grande picareta. Ele precisou apagar a imagem dele, não só das fotos, mas da memória. Ele apagou ele dos livros de história. Ele apagou a existência dessa pessoa. Porque essa pessoa não podia mais existir. Pode passar, Kassionovski, por favor? Exatamente, essa grande imagem. Nosso grande líder precisa que sua mensagem chegue aos confins do império, aos confins do universo. Ele precisa viciar a todos nós, a mim e a vocês, de que sua mensagem é a verdadeira. E como conseguimos fazer com isso? Vamos espalhar imagens dele em todo lugar. Banners, estátuas, pôsteres, outdoors. Vamos dar o nome dele para uma cidade. Vamos tornar a personalidade dele a marca registrada do nosso império. É assim que nós criamos uma lenda. Um dia, nosso grande líder morrerá. Mas se nós fizermos o nosso trabalho direito, nosso grande líder jamais morrerá. Por favor, a próxima imagem. Especialmente porque se nós conseguirmos fazer o nosso trabalho direito, você, eu e todas as pessoas do nosso império, todas as pessoas do mundo, sempre terão certeza que o nosso grande líder está sempre de olho em qualquer coisa
que você faça a qualquer momento, em todos os templos, em todos os teatros, em todos os locais de trabalho, em todas as ruas. Os olhos dele não vão perder você. Força para o povo, o coração para a nação e o beijo é para não perder a ternura jamais. Muito obrigado. Com vocês, Edu Molina. Ô, picareta. Boa noite, ainda bem que já tiraram aquela imagem tenebrosa. Só a mulher dele é obrigada a aguentar aquilo. Nós seguimos com a nossa série. Nós falamos um pouco na semana passada sobre o César, hoje sobre o Stalin. E aí vocês percebam o quanto a Glocal não tem o menor timing para datas. Né? No Dia Mundial da Gentileza, nós estamos falando de Stalin. Isso é um cara fofinho, querido. A gente vai discutir um pouco dele aqui hoje. E antes de começar a falar sobre ele, eu espero, né, que o Stanley me perdoe por estar com uma camisa da DC. Ele vai entender que o Watchmen combina um pouco mais com o Stalin do que... enfim, poderia estar com Entre a Foice e o Martelo também, que o rapaz deu um spoiler aqui. Entre a Foice e o Martelo é uma história bem interessante, porque o Homem de Aço, não o Stalin, né, o Superman, ele cai. A história conta se ele tivesse caído na União Soviética em plena Guerra Fria. Então você não teria o Superman. E aí esse Superman foi criado naquele sistema, foi criado por camponeses, foi arregimentado pelo exército, virou quase um filho adotivo do Stalin, e ele vai assumir o lugar do Stalin depois da morte dele. E aí você consegue perceber que, na verdade, o Superman sempre foi um embuste, ele sempre quis ser um ditador, ele teve a chance dele na história Entre a Foice e o Martelo. Já que eu sou o único fã do Batman aqui, eu vou falar mal do Superman mesmo. Todas as informações que a gente traz aqui para vocês, isso é uma coisa importante que a gente sempre gosta de ressaltar, que às vezes a galera na rede social acha que é fake news, né? Assim, todas as informações que a gente traz para vocês, a gente procura trazer baseado em fatos. Então aqui ninguém está discutindo a história ao acaso, ninguém aqui está jogando informação para vocês, ninguém aqui está simplesmente falando qualquer coisa, sei lá, de qualquer jeito. Então a gente vê os comentários, de muitos haters nas redes sociais falando que só faltou a gente falar que o comunista come criancinha, porque tudo que a gente falou de Stalin é uma mentira, é um absurdo, é isso, é aquilo. Então, assim, a história ela tem vários lados, a história tem várias versões. A versão que nos é contada aqui no Ocidente é uma versão totalmente americanizada dos fatos, então a gente se perde um pouco em algumas informações. Então os números que são levantados ali, por exemplo, o número de mortes, que podem chegar até 20 milhões, não é na Rússia, é na União Soviética, que engloba um número muito grande de países e um longo período de quase 30 anos de governo de Stalin. Então, todas as informações que a gente traz, a gente pesquisa, a gente estuda para tentar trazer uma informação minimamente confiável para vocês. Então, eu só queria deixar esse aviso para vocês entenderem assim, que a gente não está brincando aqui. Por mais que a gente brinque, por mais que a gente tenha um lado mais cômico, aquilo que a gente procura trazer para vocês é uma coisa bem pesquisada e bem planejada, não é uma coisa que a gente solta por aí à toa. E aí, falando do Stalin propriamente dito, quando a gente começa a olhar um pouco e estudar a figura do Stalin, a gente tem que retomar um pouco o estado da Rússia. A Rússia, até ali o século XIX, uma Rússia czarista, uma Rússia em que a aristocracia governa a Rússia. O czar, ele manda e desmanda, ele faz o que ele quer, totalmente absolutista, e uma Rússia totalmente atrasada em relação à Europa. Então a gente tem ali, até a década de 60 do século XIX, uma Rússia num modo de produção feudal. A Europa já arrancando a segunda revolução industrial, os países entrando num capitalismo mais selvagem, ganhando dinheiro, ganhando condições, se desenvolvendo, e a Rússia totalmente agrária e um agrário muito precário. Então, a Rússia é um país muito pobre, altamente explorado, e esse é o cenário, um pouco depois da década de 60, que o Stalin nasce e que o Stalin é criado. Então, ele tem um pano de fundo altamente complicado dentro da Rússia, e o Stalin, quando ele cresce, ele vai começar
a militar contra esse Estado, né, czarista. Então ele vai, num começo, através de ações mais clandestinas, criando algumas pequenas revoltas, alguns assaltos, alguns roubos, ele é preso, ele é exilado, e ele vai se aliar ao partido bolchevique, depois que se divide, né, os bolcheviques e os mencheviques. Ele tinha leituras de Marx, ele tinha leituras de Lenin, e quando ele identifica, né, o partido bolchevique sob a liderança do Lenin, ele não tem dúvidas de qual lado ele vai tomar no meio de tudo isso. Então Stalin ele vai para o lado bolchevique. E ele rapidamente tem uma ascensão e ele se torna secretário do partido. Então ele vai se tornar o secretário nacional do partido bolchevique e ele começa a formar ali uma aliança muito forte, né, com o Lenin, o Trotsky e o Stalin. Então são três dos grandes nomes do partido bolchevique que lideram a Revolução Russa e que botam um ponto final nesse modelo czarista e se inicia um novo processo dentro da Rússia. Então você passa por todo um processo, né, ali com Lenin ainda, de uma implantação da nova economia política, você implementa ali, né, um capitalismo de guerra, um comunismo de guerra, você começa a caminhar para tentar desenvolver a Rússia, né, sendo uma alternativa para o capitalismo. Né? Então a ideia não é ser capitalista, nós vamos pensar em alternativas para isso, para fortalecer a Rússia. No meio dessa briga toda, né, depois da Revolução, o Lenin acaba falecendo. Então o Lenin, né, morre de mortes naturais, não foi de gripe, né, ele acaba morrendo e começa uma briga, né, uma disputa pelo poder entre o Trotsky, que seria ali talvez o líder natural, né, pela proximidade que tinha com Lenin, e o Stalin. A briga dos dois, o Silas falou de lendas, são duas lendas, são dois ícones, são duas figuras fortíssimas dentro da Rússia, e é uma briga entre os dois pelo poder. O Stalin é um cara que agrada mais a galera. Então o Stalin tem um apelo maior, né, tanto por parte da população, quanto por parte de algumas camadas do exército. O Trotsky era o líder do Exército Vermelho na Revolução, então você tem uma briga de gente grande ali acontecendo, e o Stalin consegue, né, manipular, inclusive usando a propaganda, né, alterações de imagens, de fotos, de documentos, mostrando para a população que, cara, eu sempre estive do lado do Lenin. Né, quem é o Trotsky? E aí você começa, né, com um processo, né, de extremos. Ou você vai endeusar ou você vai demonizar total. O Stalin procura se manter mais no centro, nem tão Deus, nem tão demônio, mas a figura que vai para o inferno é o Trotsky. Então ele começa a demonizar a figura do Trotsky e começa uma perseguição ao Trotsky que acaba sendo assassinado no México. A questão da morte do Trotsky é bem polêmica, né? Se foi a mando do Stalin, se foi alguém representando Stalin. Enfim, é um outro assunto, é uma outra questão, e após a morte do Trotsky, o Stalin vai se consolidando no poder. O Stalin tinha um discurso antes dele assumir o poder, e quando ele assume o poder, o discurso dele se modifica bastante. O Stalin não era, né, até o próprio, né, tem alguns documentos ali que apontam que o próprio Lenin, né, não acreditava que o Stalin seria, né, o sucessor ideal para ele naquele momento. Né, a galera via o Stalin meio com os maus olhos. E o Stalin, quando assume o poder, ele começa a tentar reverter toda essa situação. E ele vai reverter tentando meio que criar um Estado novo, um desenvolvimento novo, já que a Rússia ela era agrária, já que a Rússia ela é feudal. Ele precisa desenvolver a agricultura, mas principalmente ele precisa desenvolver a indústria. Então, da década de 60 do século XIX até o Stalin assumir o poder ali por volta da década de 30 do século XX, né, em coisa ali de 40, 60, 70 anos, eu falei vários números porque eu sou de humanas, tá? Então uma delas eu acerto. Tá? Então, né, o Stalin ali, depois de um certo 70 anos ali, obrigado, ele também é de humanas, mas ele faz conta mais rápido do que eu. E aí o Stalin ele consegue iniciar um processo de desenvolvimento industrial dentro da Rússia. Isso é importante para a Rússia. É um país que se apresenta como alternativa ao capitalismo e ele começa a se desenvolver e ele começa a se autossustentar. Ele
ele começa, né, em detrimento da questão da indústria, ele vai criar um projeto de coletivização das terras. Importante, tá? Não é uma reforma agrária. A reforma agrária é totalmente diferente. Ele começa com um processo, tá, em que ele vai pegar as terras e as terras passam a pertencer ao Estado. E para a galera receber uma parte da produção, então o cara vai produzir, ele manda para o Estado redistribui aquelas terras. Obviamente, né, alguns donos de terra, algumas das pessoas que estavam ali, sobretudo na Ucrânia, eles não curtem essa ideia do Stalin. Então, assim, como é que assim, eu vou perder a minha terra, o Estado vai devolver uma parte da minha produção, e começa um atrito muito grande com o Stalin nesse momento. E aí é a hora que, de fato, o Stalin pesa, ele começa a pesar a mão sobre esses aristocratas, sobre esses donos de terra, sobre alguns camponeses. Então ele impõe o seguinte: vocês têm uma meta a ser cumprida de produção. Já que vocês não querem entregar suas terras, então eu vou aumentar essa meta. E ele aumenta a meta para um valor absurdo de produção, que ele sabia que ninguém iria conseguir atingir aquela meta. E automaticamente, tá, essa galera teria que fazer uma escolha em algum momento. Cara, ou eu como, ou eu mando a comida para os caras, ou mando a produção para o Stalin. E aí, automaticamente, o cara que não entrega a comida, ele vai ser preso, ele vai ser julgado, e ou ele vai para um campo de trabalho forçado, né, um gulag, ou ele vai ser, muitas vezes, executado, fuzilado, ou esse cara tem a outra alternativa: ou eu morro num gulag, ou eu morro fuzilado, ou eu morro de fome. E aí, automaticamente, esses caras começam a morrer de fome. Então, você literalmente, tá, principalmente na região da Ucrânia, você tem muitas mortes por fome. Então o cara não podia esconder comida, ele não podia esconder a produção, ele tinha que abrir mão de tudo aquilo e entregar para o Estado. Percebam, muitas vezes, essa dualidade de posições. Eu quero estatizar, eu quero virar uma coisa mais socialista, ir para um comunismo, mas eu, ao mesmo tempo, puno o cara que não entende a minha ideia. Então o Stalin começa a ter algumas atitudes até contraditórias de um certo ponto de vista histórico. E ele, depois de conseguir resolver uma parte desse problema, ele vai resolver um outro problema, que é o problema interno, as ameaças internas que ele tem. E aí inicia-se um período, na metade da década de 30, dentro da Rússia, né, ali já, a União Soviética, ele inicia um processo que vai ser conhecido como o período do Grande Terror, em que o Stalin começa a perseguir os seus inimigos políticos, ele vai perseguir, né, uma área eclesiástica, né, bem ortodoxa, ele vai perseguir alguns aristocratas, ele vai perseguir uma nobreza, ele começa a perseguir os opositores políticos, inclusive os caras que estiveram ao lado dele na construção do seu governo. Então ele pega, o cara aqui esteve do seu lado, o cara caminhou com você, legal, mas eu acho que esse cara é muito esquerda para o meu gosto, prende o cara e manda matar. O cara, esse aqui está muito da direita, prende o cara e manda matar. Então ele começa a perseguir, e você tem um período de realmente 2, 3 anos em que morre geral, né, a mando do Stalin dentro da União Soviética. Isso antes da Segunda Guerra Mundial. Tem uma nova leitura do Stalin que tem sido feita mais recentemente, novas biografias, que começam a apontar, inclusive, que ele tem uma diferença para o Hitler. O Stalin era mais sádico no que diz respeito à morte do que o Hitler. O Hitler mandou matar uma galera, mas o Hitler não curtia ficar vendo os caras morrerem. Tipo assim, manda matar e tudo bem. O Stalin disse que ele curtia, esse processo todo, principalmente de alguns inimigos fortes e poderosos que ele tinha, ele curtia, não só mandar matar, mas acompanhar o processo inteiro. Era um cara que gostava desse tipo de coisa. E aí ele instaura esse período, ele se consolida dentro desse período na União Soviética e ele acaba se tornando uma potência. Percebe o seguinte, na semana passada a gente falou do César. O César consegue pegar uma Roma caótica, depois de 2 guerras civis, ele consegue levar Roma para um esplendor que termina ali com a morte dele e vai aumentar com o Otávio que vem depois dele. O Stalin, no pós-revolução, quando ele assume, é uma Rússia que era totalmente retrógrada, uma Rússia totalmente complicada, caótica, pobre, e ao longo do seu governo ele transforma a Rússia numa grande potência. E esse era o projeto, transformar a Rússia numa grande potência mundial. Uma potência industrial, uma potência mundial livre do capitalismo.
E ele consegue fazer isso. A grande questão que a gente sempre levanta é as custas do quê e de quem que o Stalin faz aquilo. E aí, para piorar o negócio, o Hitler, né, tem os seus planos ali de expansão, né, do espaço vital. O Hitler entende que não dá para encarar o Stalin de frente naquele momento, e aí o Hitler assina um tratado, né, o Pacto Germano-Soviético, de não agressão. Então, tipo assim, cara, vamos fazer o seguinte, Stalin, vai lá para o leste europeu, vai lá para a Ásia, para a Manchúria, briga com os caras lá, eu brigo com os caras aqui, depois de 10 anos a gente senta, conversa e vê o que faz. Né? E aí o Stalin, né, assina o pacto ali com o Hitler, e o Hitler não cumpre a parte dele. Né? Do Hitler a gente vai deixar para falar na semana que vem. Tá? Já tem um spoilerzinho aí, semana que vem é o Hitler que a gente fala aqui. E aí o Hitler não cumpre a parte dele, e o Stalin começa então a pesar dentro da Segunda Guerra Mundial. A União Soviética pesa nos rumos definitivos da Segunda Guerra Mundial. Aquilo que muitas vezes é contado para a gente, de que os Estados Unidos venceu a Segunda Guerra Mundial, é um discurso de quem venceu, né, no lado ocidental da guerra, mas na real, se não fosse o exército da União Soviética dentro do território europeu, provavelmente a guerra teria se estendido mais alguns anos, e alguns acreditam que seria possível uma vitória do Hitler ali no território europeu na guerra. Então a galera capitalista tem que engolir o Stalin dentro de uma Segunda Guerra Mundial, na vitória que ele tem, né, na Batalha de Stalingrado. Stalingrado, né, um cara, né, muito humilde. Ele dá o nome de Leningrado para uma outra cidade também, né, para homenagear o Lenin, para não ficar tão Leningrado, Stalingrado. Né, o Otávio, né, vai criar o mês de agosto, né, porque o Júlio César criou de julho, então esses caras são meio, né, autoestima bem elevada. Então, na Batalha de Stalingrado, você tem, de fato, uma batalha decisiva, né, as táticas militares da União Soviética dão um pau ali na Alemanha, né, devido a uma série de outras questões. Semana que vem a gente vai falar sobre isso, e aí o Stalin se consolida como essa grande potência. É tão forte a presença da União Soviética na Europa que, após a Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos enxerga um rival à altura. E aí você começa com o processo da Guerra Fria. Ao longo desse período de governo do Stalin, cerca aí de 30 anos, o Stalin morre em 53, né, por problemas de saúde. Ele teve um ataque cardíaco, uma hemorragia interna, e ele acaba morrendo em decorrência de tudo isso. E o Stalin, ele é enterrado como um deus quase. Ele é o cara, né, o pai dos povos, é o cara que queria, né, levar o comunismo, que tinha boas intenções para tudo isso. E aí você começa a desconstruir essa imagem do Stalin logo depois com o Khrushchev. Não sei se a pronúncia é essa. Tá, beleza. Né? Enfim, é esse cara que vem depois. Tá? E ele começa a desconstruir essa imagem do Stalin, de um cara bonzinho, protetor, ídolo, lenda. Né? Ele começa a apontar que, dentro do regime, dentro do stalinismo, né, você construiu tudo aquilo às custas de um massacre. Então, os números estão aí, né, a gente não pode negar os fatos. Então, comprovados, a galera acredita que em torno de 4 a 6 milhões de mortes, né, e alguns estudos mais recentes apontam até 20 milhões de pessoas executadas dentro desse período dos 30 anos do governo de Stalin. A questão não é brigar para entender quem matou mais, quem morreu mais. A questão é que, cara, se foi 4, 5, 10 ou 20, tá, foi um governo que cometeu muito assassinato. Tá, foi um líder que se pôs para o povo como uma alternativa ao capitalismo, como uma alternativa de governo, um líder promissor, um líder, né, que ganha a simpatia da população por causa do regime totalitário, por causa da propaganda, por causa dos seus discursos. O Stalin é poeta, o Stalin escreve artigo, o Stalin é acadêmico, o Stalin é um cara extremamente inteligente, ele sabe como fazer as coisas. E ele ganha a galera no meio de tudo isso. Né? E aí, o que você vende é uma coisa, o que você faz por trás dos panos é outra. Não se nega, né, a onda de assassinatos que aconteceram dentro do regime stalinista, né, e é uma coisa que eu quero puxar para a gente terminar. Nós criticamos muito esses líderes totalitários, esses ditadores, mas a questão sempre que eu gosto de pensar é, se fosse você no lugar de Stalin,
com essa gama de poder nas mãos, com essa habilidade política, militar, estadista, e você tivesse essa chance, qual seria a sua escolha? Porque se a ideia da série é trabalhar o ditador que habita em mim, nós temos que pensar nesse lance reverso. E se o poder estivesse na sua mão? Quantas vezes você desejou a morte de alguém? Ah, mas eu não matei ninguém, mas você pensou. E se você tivesse o poder de mandar matar? Esse é o diálogo da nossa humanidade. Nós não estamos discutindo estar de um ponto de vista político. Estamos discutindo uma questão da nossa alma. E o quanto a nossa alma é ditadora, o quanto a nossa alma tem essa sede, esse anseio pelo poder, e o que nós faríamos se tivéssemos esse poder. É isso que eu queria deixar para vocês nessa noite. Valeu. Tudo que a gente